Boa tarde, pessoal. Dada a oportunidade com o nosso mini curso, hoje vou apresentar a aula 2, gasificação de borra de petróleo e aplicações. Na aula de hoje, vamos conversar sobre uma modelagem desenvolvida no software Aspen Plus. A modelagem do processo de gasificação foi realizada no software Aspen Plus e da microturbina no software GetCycle. Então, é um sistema acoplado, né, de um gasificador e uma microturbina a gás, né, para a geração de energia elétrica. E na segunda parte da aula de hoje, a gente vai conversar sobre uns testes experimentais que foram realizados, né, com gasificação de palma, de casca de palma e borra de petróleo. Então, a aula está dividida em duas sessões, a parte de simulação, né, e a parte experimental. Bom, conforme vocês sabem, e na aula de ontem, a gente conversou muito que hoje em dia a gasificação de biomassa está sendo desenvolvida de diferentes maneiras, né, usando diferentes tipos de reatores, né, e realmente hoje tem uma necessidade, que é a geração de hidrogênio. Então, você sabe que tem hidrogênio verde e hidrogênio azul, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre a geração de hidrogênio verde, aproveitando correntes do processo de refinação de petróleo, né? De refino de petróleo, correntes pobres, na verdade. São resíduos, né? Que podem ser borra de petróleo, que pode ser também coque, sedimentos fortes de petróleo, etc, etc, etc. Então, as refinarias, elas estão muito afetadas com as altas taxas de geração da borra de petróleo. É oportuno mencionar que essa borra de petróleo é gerada nas diferentes, na verdade, na cadeia toda, né, da produção de petróleo. Por quê? Porque pode ser gerada na extração, no refino, no transporte, etc. Numa refinaria de petróleo, já a borra é gerada, né, porque não é produzida, é gerada, algo que é um resíduo, né, é gerada no fundo de diferentes tanques, né, por exemplo, de diesel, de óleo combustível, de nafta, também nas torres de destilação, também, algumas também estão sendo afetadas por esse resíduo, né? Também no processo dos sedimentos fortes de petróleo, né? A produção desse subproduto também da refineria, porque é gerada também nos tanques dos produtos e também dos subprodutos, né? Podemos afirmar, sim, que os resíduos que são mais gerados nas refinarias são as borras de petróleo. Esse projeto, na verdade, foi parte da minha tese de mestrado, eu estou dando uma continuidade agora no doutorado, foi financiado pela Petrobras. Aí eles comentaram, a gente fez uma visita na refinaria Gabriel Passos, e eles comentaram que esse problema é uma oportunidade de melhora, né? Porque eles querem aproveitar esse resíduo de uma maneira muito amigável, né? Aí a gasificação é uma rota termoquímica, né, muito interessante para refinarias. Inclusive, eu tive uma reunião com o professor Rubens e com o professor Adriano. Já a Shell desenvolveu uma tecnologia de gasificação já mais focada nas refinarias. Eles estão enxergando que todas as refinarias do mundo têm o mesmo problema. Então, a Shell já desenvolveu essa tecnologia, já é comercial, e é uma tecnologia que também, ao mesmo tempo, está acoplada também com captura de carbono, né, para absorver o CO2. E eles mesmos falam que esse gás syngas, né, ou gás de síntese em português, pode ser usado para a geração de energia elétrica, para a geração de produtos químicos como amônia, metanol, etc. E também, através de Fischer-Tropsch, outros combustíveis líquidos sintéticos. Também pode ser usado na mesma refinaria. Tem um processo que é muito importante, que é a dessidrosulfuração, né? Vocês sabem que o petróleo
é realmente controlado pelo teor de enxofre, tá? Então, aí o processo de hidrosulfuração basicamente é vocês fornecer hidrogênio, puxar esse enxofre, né, para produzir H2S, tá? Bom, como objetivo fundamental da pesquisa, né, está avaliar, né, um processo de conversão termoquímica como uma alternativa promissora para o tratamento de borra de petróleo. Com que objetivo? Com o objetivo de ter uma recuperação energética desses resíduos, né, porque não são resíduos, são diferentes tipos de borra de petróleo, conforme já mencionei, visando um processo de gasificação, né, e gerar esse índice, o qual pode usar nas diferentes aplicações que eu já mencionei, tá? Já comentei um pouquinho, né, que esse gás de síntese pode ser usado para produzir diferentes produtos químicos, para gerar energia elétrica, mas também na mesma refinaria, tá? Porque o hidrogênio, conforme já falei, é importante para esse processo da desidrosulfuração, tá? Aqui vocês podem observar uma foto da borra de petróleo. Essa borra que foi analisada é a borra de óleo combustível. Não, essa é a borra de CAP, né? Que é a borra de cimento asfáltico de petróleo. A borra de óleo combustível é líquida. Então, já vocês estão vendo uma diferença. Essa é sólida, tá? É sólida, a outra é líquida. No entanto, dado que é uma borra de cimento asfáltico de petróleo, quando vocês aquecem, temperaturas acima de 60 graus Celsius, já ela vira uma substância aquosa, né? A qual, quando é refriada a temperatura ambiente, novamente é solidificada. Então, não é tão fácil gasificar esse tipo de resíduo. Já tem muito trabalho na literatura de pirólise, de borra, de incineração também, né? Que realmente a incineração não é uma boa alternativa devido ao NOx liberado na atmosfera. Então, para a gasificação é um desafio, porque aí realmente já vocês viram que pode grudar na parede do reator, do leito. Então, realmente, o recomendável é uma co-gasificação. Por isso, eu já falei que na parte experimental, a gente fez uma co-gasificação com casca de palma. Aqui a gente pode observar a caracterização físico-química da borra que foi objeto de estudo, tá? Podemos ver realmente que essa borra tem uma composição baixa em carbono, tem muitas cinzas, tá? E também tem um poder calorífico similar a uma biomassa, né? Uma biomassa convencional está entre 18, 20 megajoule quilograma. A outra borra, a gente tem um PCI, ou PCS nesse caso, né? Pode ser de 42 megajoule quilograma. Tem um teor de carbono de 85%, então é um bom combustível. Mas você pode ter essa dúvida. Por que vocês escolheram essa que sei lá, é muito ruim, né? Porque tem muita cinza, tem um baixo teor de voláteis, de carbono fixo. Porque depende da aplicação que a refineria, ou, na verdade, o problema da refineria ou da aplicação que a refineria quer dar para esse resíduo, tá? Na verdade, essa foi escolhida porque foi a que apresentou uma melhor taxa de geração da refinaria. Então, outro combustível era melhor, né? Falando em termos de teor energético, né? Ou conteúdo energético, só que realmente tinha uma taxa de geração muito baixa, tá? Meio que foi uma comparação, tá bom? Bom, agora vou iniciar com as hipóteses da modelagem. Sempre que a gente vai desenvolver uma modelagem, considerando que é uma aproximação, né, do processo real, a gente tem que considerar algumas hipóteses para o modelo, porque realmente uma modelagem pode prever
o comportamento do processo, no entanto, não é 100% exata. E, às vezes, é necessário a gente considerar algumas hipóteses, tá? Bom, a gente inicialmente considerou regime permanente. Na verdade, essa é uma hipótese que vocês podem considerar ou não, dependendo do tipo de aplicação. Porque, muitas vezes, o pessoal considera que é transiente. Então, depende do tipo de modelagem. Essa modelagem aqui é uma modelagem que tem... Bom, a abordagem da modelagem, na verdade, é de equilíbrio químico, né? Então, isso é importante mencionar. Eu considerei nessa modelagem a minimização da energia livre de Gibbs, que na aula anterior a gente já conversou um pouquinho, né? Que sempre a gente está tentando ter o menor valor da energia livre de Gibbs, certo? Outra hipótese foi que a temperatura e a pressão nos reatores é uniforme, ou seja, que a temperatura já da operação, já depois de um certo tempo, né, já é constante ao longo do reator, e a pressão também, foi a pressão atmosférica, tá? Porque vocês sabem que a gasificação é um leito fixo, tem um perfil da temperatura, né? Inicialmente, a secagem tem temperaturas até 900 graus Celsius, já a pirólise tem 400 graus Celsius, menores a 500 graus, né? Mas entre 400 e 500 graus Celsius, já a oxidação, né? Dado que são reações exotérmicas que liberam energia para as outras etapas do processo, já ocorre a temperaturas maiores, 800, 900, no caso da biomassa. Então, no caso da borra, são atingidas temperaturas maiores também, né? E já depois a redução, que aí, se é um downdraft, já no final da redução, a temperatura diminui um pouco, até 700 graus Celsius, porque aí ocorrem reações como a reforma de metano, de ar, né? Que realmente não são necessárias temperaturas tão altas assim como na etapa da oxidação, tá? Na oxidação, como falei, ela libera energia para a etapa de secagem e para a etapa de redução, tá? Aí a gente também mencionou que a pirólise ocorre instantaneamente, ou seja, que é muito rápida, né? E também a gente considerou uma reação global para prever a etapa de pirólise. Todos os reatores que foram considerados na modelagem atingem o equilíbrio químico. Ontem eu falei que tem dois tipos de reatores de equilíbrio no ácido Plus, tá? O reator de Gibbs e o reator de equilíbrio, certo? Então, nesse eu considerei reatores de Gibbs. Já quando vocês estejam mexendo aí na parte do software, vocês vão evidenciar que o mesmo Aspen, ele oferece essas opções, né? Depois também a gente considerou que as cinzas estão inertes, tá? E que o char é considerado como carbono puro, né? Isso a gente conversou ontem. O char realmente não é 100% carbono, mas é não 25%, não 27%, então é uma aproximação válida, né? É uma hipótese válida, considerando que o char é carbono puro. Aí, quando ele é formado na etapa de pirólise, tá? Então, a formação de tar e de carbonetos pesados de petróleo é desprezível. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que considerar a cinética de todas essas reações. Então, não é tão simples assim vocês considerarem, sei lá, só alguns, já até sem doutorado, já considerei mais espécies na etapa de gasificação. No processo todo, na etapa de secagem, já considerei mais hidrocarbonetos de petróleo, tá? Porque essa modelagem é cinética, essa aqui é de equilíbrio, então também é válida essa hipótese. Bom, o processo adiabático realmente tem perdas de calor na vida real, um reator, né? Tem perdas por cá, os equipamentos têm quedas de pressão, também tem perda, sei lá, o calor também é liberado no ambiente, né? Só que são valores nos leitos fixos, como esse caso, bem baixos. Tá? A queda de pressão muitas vezes é depressível até.
Tem estudos experimentais que mostram isso, né? Que tu trabalha a pressão atmosférica e que pode cair a 0,97 atmosferas. Então, valeu também. A gente considerou no estudo, como eu falei, a borra do fundo do tanque de óleo combustível, que é a que, na refinaria que a gente foi, é a que tem uma maior taxa de geração. Foram considerados no estudo 2 cenários. Um com oxigênio puro, como a gente tem na gasificação, e outro com misturas ar-vapor. Pessoal, aqui é um ponto importante, nosso agente de gasificação. Eu ontem falei que o oxigênio, ou também quando é considerado ar, tem uma equação que é a relação de equivalência. Tá? Aí no final eu vou mostrar os 2 papers que foram publicados dessa dissertação, e aí vocês podem enxergar melhor as equações, tá? Porque realmente o tempo é limitado e também não podemos analisar as equações todas, beleza? E, bom, aí a gente considerou meio que tanto oxigênio como vapor são produzidos na mesma refinaria, ou seja, que eles não foram comprados, tá? E onde a sigla OS corresponde a Oil Sludge, em inglês borra petróleo, são resíduos gerados na refinaria. Então, a matéria-prima, ou feedstock, é gerada na mesma refinaria e também os agentes de gasificação são gerados, são produzidos na mesma refinaria, tá? E, bom, aí a gente fala que os requerimentos energéticos no processo de gasificação, porque, evidentemente, é um processo numa refineria, então pode ser que precise de vapor, por exemplo, fornecido na mesma refineria, ou consumo energético dos equipamentos. Então, os requerimentos energéticos do processo todo também são fornecidos ou são autogerados, vamos falar assim, na refineria, tá? Tipo, que podem ser, sei lá, que o consumo, não considerar um consumo energético, nem os custos das utilities, tá? Bom, pessoal, aí a gente está observando, né, o esquema do modelo de gasificação. O R1 corresponde, na verdade, à etapa de pirólise. Já sei que eu falei antigamente que a gente iniciava com a secagem, porque nessa moragem não foi considerada a etapa de secagem, pelo fato que essa borra tem uma umidade menor a 10%. Então, não é necessário a gente, para esse caso, esses aquecidos não tem muita umidade, realmente, né? Então, para um reator de gasificação, não vai fazer diferença a gente ter essa etapa de secagem, porque já são teores de umidade bem baixos, né? Já tem um SC2, né? Bom, o R1 corresponde a pirólise, né? Então, aí são formados char, voláteis, alcatrão também, tá? Ou em inglês tar. Só que, aí nesse caso, a gente não considerou o tar nas hipóteses, né? Que a gente falou que é desprezível, tá? Então, aí tem um separador. A gente separou o char, tá? Porque realmente esse char é útil na etapa de redução, que é onde ocorrem as ações de evaluar, de reformar metano, etc, etc, etc. Tá? Então, os voláteis que foram produzidos na etapa de pirólise são enviados para o reator 2, que corresponde à etapa de oxidação. Tá? Aí são fornecidos os agentes de gasificação na corrente ágil, né? Aí são fornecidos para o cenário 1, vamos falar do cenário 1, né? Oxigênio, e para o cenário 2, as misturas. Então, com relação às misturas, é oportuno indicar que o ar considera essa equação que eu falei da relação de equivalência. No entanto, o vapor é necessário considerar outra equação, que é uma relação, vamos falar assim, vapor-borra, né? Aí o pessoal que trabalha na biomassa, eles já viram essa equação ou correlação de ECV, né? Biomass Steam Ratio, eu acho que para o caso específico da biomassa, que é mais achado na literatura, só que nesse caso a gente adapta ele, né? Como Steam
Steam Oil Slush Ready. Acho que no artigo aparece SOS, SOS ou SOR. Então, é por isso que as siglas do artigo também, tá? Aí já depois, os gases que foram produzidos, né, na etapa de oxidação, reagem aí com o char, os outros voláteis também, né? Só um minuto. Então, aí, o char também é oxidado. Bom, na verdade, o char, aí nesse ponto, já é convertido, né, em diferentes gases combustíveis, como hidrogênio, metano, monóxido de carbono. Está o CO2 também, tem um pouquinho de vapor no final, tá? Só que, no caso da gasificação, pessoal, o maior interesse já vocês viram, né? O que a gente falou sobre o hidrogênio verde e o hidrogênio azul. É a produção de hidrogênio. É impossível vocês obter 100% de oxigênio. Sempre obtém 30%, 40%, até 50%, que eu acho que é muito exagerado. Então, nesse sentido, muitas vezes, é fundamental, dependendo da aplicação da gás de síntese, né, conforme eu falei ontem, dependendo da aplicação que vocês querem dar para esse gás de síntese, já é necessário, já no final, uma reforma, né, um reator de reforma para produzir maiores quantidades de oxigênio ou CO2, dependendo do caso, né? CO, desculpe. Então, já aí na saída, a gente tem um sistema de limpeza sim, limpeza e resfriamento do gás, né? A gente pode falar, a gente está numa etapa de limpeza mesmo, né? Aí tem o EC2, a EC2 que é esse aqui, né? Que é esse aqui, tá? Esse corresponde ao ciclone. Também a gente tem aí um trocador de calor, né? Para a gente resfriar o gás de síntese. E já no final a gente tem outro separador, tá? Que é o EC3. Então, pessoal, já nesse ponto, a gente já tem gás de síntese, né? Nessa corrente sem gás, que vocês podem referenciar ali, um sem gás, que na verdade já pode ser usado para geração de energia elétrica, que é a nossa aplicação no dia de hoje, que é uma microturbina a gás, tá? Então, aí são as principais ações que foram consideradas, dado que é um modelo de equilíbrio, né? É oportuno mencionar que foram consideradas menos espécies. No entanto, foi realizada uma validação que a gente vai enxergar os resultados daqui a pouco, né? Então, essas são as principais reações. Já vocês podem ver, conforme eu falei, a reação 1 corresponde à etapa de pirólise, tá? É uma reação global, né? E já depois, aí vocês podem observar as reações de oxidação, tá? Por isso eu falei que olha a reação 5, o char também é oxidado. Quando a gente fornece na redução, né, na seção de redução, o char é oxidado porque sempre vai um pouquinho de oxigênio, né, vai passar da etapa de redução, de oxidação para a etapa de redução, tá? E as últimas reações, ou seja, a reação 6 até a reação 10, são as reações da etapa de redução, que é onde é formado o gás de síntese. Beleza? Aí, como a gente observar, algumas são reversíveis, né, que estão duas setas, outras são irreversíveis, e aí a gente pode ver a entropia associada a essa reação. Bom, a avaliação da moelagem foi realizada com ouro e múcio. Para quem não conhece o ouro e múcio, esse é um combustível que pode ser considerado um óleo extrapesado. Ele é produzido na Venezuela, é um óleo especificamente de uma região do Orinoco, e por causa disso tem orimúcio, por isso é o nome, né? Essa é a origem do nome. Está associado com o local onde é extraído esse óleo pesado. Por que a gente validou com orimúcio e não com borra de petróleo? Pelo fato que na literatura tem poucos trabalhos experimentais de gasificação de borra de petróleo. Isso é importante. Então, a gente adaptou um pouquinho o reator, tá?
E por causa disso, a gente validou o Core Emulsion. Então, pode observar que o teor de cinzas é bem baixo, né? Tem um teor de carbono alto, mas a umidade é alta. Beleza? Então, isso foi o que a gente... Essas são a composição que a gente considerou, tá? E, bom, aí a gente pode observar alguns parâmetros. Aí está ER, que é Equivalence Ratio, a ração de equivalência, que foi considerada 0,4, porque essas foram as condições que o autor, né, é um estudo que foi realizado no ano 2005 por Ashisawa, ele considerou só oxigênio como agente de gasificação, considerando uma ração de equivalência de 0,4. O agente de gasificação e o combustível foram fornecidos ao reator a temperatura ambiente e a pressão do reator é alta, né? Quase 19, 18, 19 bar, né? Então, é alta mesmo. Aqui a gente pode observar os resultados da validação, tá? A gente pode ver que os resultados obtidos pela modelagem mostraram uma boa concordância com os resultados obtidos na modelagem que foi desenvolvida pela gente, né? Aí a gente compara teor de hidrogênio, CO, CO2, vapor, metano, e aí às vezes tem hidrocarbonetos, né? Outros pouquinhos e tal. Então foi isso. E também a ração hidrogênio e monóxido de carbono. Essa sigla ali é RMS, em inglês é Root Mean Square, que é o erro meio quadrático. Aí a validação, né, tipo, essa é a equação que eu utilizei, também está nos papers que no final a gente vai mostrar, mas vocês podem avaliar as modelagens como vocês quiserem, erro absoluto, erro relativo, etc, etc, etc. Bom, já vocês viram até onde a gente obteve o gás de síntese. Já o gás de síntese já foi resfriado, já foi limpo também, né? No ciclone. Então, já é um combustível que pode ser usado em outras aplicações. A gente, na verdade, desenvolveu 3 modalidades diferentes: microturbina a gás, também ciclo Rankine e motor de combustão interna. Só que aí nessa apresentação de hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai focar na microturbina a gás, tá? A microturbina a gás foi desenvolvida em outro software. Por quê? Porque realmente o Aspen é um software focado para processos químicos e termoquímicos, não para acionadores primários, tá? Tem turbina? Tem. Tem compressor? Tem. Mas não é ideal fazer uma modelagem, por exemplo, da microturbina. Aqui, acho que tem pessoal de engenharia mecânica, aí na nossa aula, e eles sabem que o compressor tem um mapa. A turbina, quando é fabricada, a turbina é fabricada em condições ISO. Que, se eu não me engano, são a nível do mar, eu acho, altitude, né, nível do mar, 16 graus Celsius e umidade relativa, se não me engano, 60%. Então, elas sempre são testadas nessas condições e usando um combustível padrão, que geralmente é gás natural. Já aí você vai fornecer um gás de síntese, né? Que é um gás que, na verdade, é um gás pobre, né? Aí vocês daqui a pouco vão observar o PCI, né? E o poder calorífico inferior, mas não tem comparação com um gás natural que tem, sei lá, 40 megajoules para um metro cúbico, né? Normal é de condições normais, né? Aí depois vocês podem pesquisar, quando vocês veem uma letra N na frente, normal metro cúbico. Então, aí vocês podem pesquisar aí como dever de casa. Então,
as mesmas condições, né? Regime permanente. Aqui na microturbina tem algumas limitações com relação ao teor de hidrogênio, tá? O teor de hidrogênio deve ser menor a 30%, pessoal, porque tem aí uns problemas que podem ser gerados na microturbina, né? Na câmara de combustão, que é onde esse deslocamento de chama, né? Então, aí a microturbina pode ser danificada. Também é oportuno mencionar que a microturbina, na verdade, é um ciclo Brayton regenerativo, né? Porque tem um trocador de calor, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, que aproveita os gases de exaustão da turbina, tá? Então, tem um processo de regeneração. Tem o mesmo funcionamento de uma turbina a gás convencional, só que tem um regenerador, né? Que é um trocador de calor, na verdade. Então, aí a gente já tem uma limitação, tá? Então, sempre devem ser fornecidos, parece um modelo específico, que foi uma cápsula, que na faculdade onde eu fiz mestrado, eles tinham uma cápsula C30, então a gente considerou os parâmetros operacionais dessa microturbina. E também o PCI. Porque o PCI deve ser maior que 8 megajoule. Isso foi um estudo que foi desenvolvido, que realmente, agora não lembro o nome do autor, aí está nos dois papers eu menciono o autor principal, agora não lembro da cabeça, na verdade, mas ele testou essa microturbina, sabe? E ele evidenciou que se ele trabalhar com PCI menores a 8 megajoule, ele pode danificar a câmara de combustão e também pode estar associado aos problemas com o compressor, tá? Bom, aí também tem uma limitação que é a temperatura na câmara de combustão deve ser máximo 951,2. Esse foi um dado do fabricante. Por que essa temperatura, pessoal? Porque eles testaram com certeza que o material da câmara de combustão pode ser danificado, né? Lembre-se que esses equipamentos, né, esses acionadores primários, se são aquecidos a temperaturas muito altas, podem ser também danificados, né? Eu acho que aqui também o pessoal que já fez o curso de termodinâmica, né, aí quando eles estão estudando turbinas a gás, aí também a turbina a gás menciona que não pode ser a temperatura superior a uma temperatura específica. Fala de turbinas a gás, né? Meio que um valor estándar, que, por exemplo, o livro que eu gosto mesmo, que o Moran Shapiro fala disso na seção de turbinas a gás. Aí também quem tiver interesse, quer pesquisar mais sobre turbinas a gás, tem um capítulo bom aí do Moran Shapiro, tá? Que habla de turbinas a gás, quando tem regeneração, resfriamento, quando são ciclos combinados, até tem um caso específico de gasificação também, o Moran Shapiro. Então é bem interessante, tá? Vocês darem uma olhada aí, quem quer relembrar um pouco, ou quem quer aprender aí de turbinas a gás, tá? Aí agora a gente também é importante mencionar condição of design, que em português é fora de projeto, né? Isso que eu estava mencionando. Conforme você muda o combustível, vai mudar o mapa do compressor. Aí quem trabalha com turbinas, compressores, o compressor tem um mapa. E tem uma linha, né? Uma linha limite, né? Chamada linha de sort, né? Sort line. Então, aí o mapa de compressor, o mapa já foi projetado na microturbina, o fabricante acha que ele fornece o mapa convencional, né? E já, evidentemente, se você fornece um combustível bem diferente, como é o gás de síntese ou gás natural, já você vai ter que projetar o mapa. Aí, nesse caso, a gente considerou o mapa que foi desenvolvido por Zhu e Saravanan-Bluetooth, que estava disponível na biblioteca do GetCycle, tá? O que acontece? Que o GetCycle também oferece essa opção. Você quer projetar o mapa? Fica à vontade. Mas, para isso, você precisa fazer testes experimentais. Então, por tempo, né, o mestrado é muito rápido, já foram desenvolvidas 4 modelagens, a gente não conseguiu fazer testes experimentais da microturbina.
E, bom, a gente considerou perdas de pressão, quedas de pressão mesmo, no regenerador, mas que são constantes. A gente considerou um valor estándar e esse valor foi fornecido pelo fabricante. Aqui a gente pode observar agora o ciclo breakdown regenerativo ou microturbina a gás, tá? A gente fornece combustível aqui, né, na câmara de combustão, mas o ar pode ser a temperatura ambiente, ar atmosférico, na verdade, é comprimido aqui, tá? É aquecido aqui no regenerador, certo? Já esses gases quentes e pressurizados, né, entram aí na câmara de combustão, onde acontece a combustão do combustível, nesse caso, o gás de síntese, né? Aí, os gases de combustão são fornecidos aí na turbina a gás, desculpe, na turbina, né? Porque a turbina a gás está composta por esses elementos. Aí é gerado o trabalho, né? Para gerar energia elétrica, né? O trabalho geral aqui é fornecer o gerador e aí é produzir ou gerar energia elétrica, tá? Então, parte desse trabalho é usado para acionar o compressor, tá? É oportuno mencionar isso. Aí os gases de extração, conforme eu falei, passam pelo regenerador para aquecer esse ar, né, atmosférico e já pressurizado aqui, né, no ponto 2. E finalmente são liberados na atmosfera, tá? Então, pessoal, esse é o esquema, né, da modelagem que foi desenvolvida. Bom, aí estão alguns dos parâmetros que eu mencionei. A temperatura dos gases de extração deve ser 280 graus Celsius, né? Também tem a eficiência da turbina, né? Do elemento da turbina, não da microturbina. A eficiência global da microturbina é 33%, tá? Aí também a gente pode observar a eficiência do gerador, também a eficiência da câmara de combustão, a eficiência do dispositivo, né? Do equipamento compressor, a relação de pressão do compressor e a efetividade do regenerador, tá? Essa efetividade já está considerando as perdas do lado quente e do lado frio do regenerador, conforme eu já mencionei, tá? Bom, pessoal, agora vamos analisar um pouco os resultados do processo de gasificação, né? Aí a gente pode observar, né, uma relação direta, né, da ração de equivalência com a temperatura de gasificação, a temperatura do processo. Conforme você aumenta a ração de equivalência, seja para o caso oxigênio ou o caso a mistura a vapor, né, aí já você vai obter um aumento de temperatura. Então, conforme a ração de equivalência aumenta, a temperatura de gasificação também aumenta. Beleza? Por quê? Porque conforme a ração de equivalência vai aumentando, o reator está mais próximo das condições de combustão completa, né? Uma condição de combustão. Né? Lembre-se que para a combustão a gente tem rações de equivalência maiores a 1. Maior igual que 1, né? Que 1, na verdade. É isso, então, aí você pode ver que conforme a gente aumentou a ração de equivalência, a gente teve esse aumento de temperatura. Então, eu estava pensando agora, que eu sei que ontem eu falei, mas rações de equivalência, você falou que geralmente são recomendáveis entre 0,2 a 0,5. Sim, mas já tem estudos também experimentais de gasificação, né? Com rações de equivalência baixa. Porque, na verdade, uma pirólise, eu já falei que tem que ser em atmosfera inerte, tá? Tem o que eu falei ontem aí, o professor Rubens, ele conseguiu pirólises com rações de equivalência bem baixas, né? Próximas a zero, não zero, mas não era um 0,1, né? Porque já aí já tem oxigênio suficiente e já não pode ser realizada a pirólise, né? Então, esses foram os resultados aí da temperatura de gasificação. Agora a gente vai comparar as composições, né, no gás de síntese para os dois cenários, tá? O primeiro o oxigênio, né? Oxigênio puro, vamos falar assim, e o outro é a mistura de ar-vapor, tá? Então, podemos observar aí como aumenta o hidrogênio
e o CO, né, atingem um ponto máximo e depois diminuem. Tudo isso depende das rações, né, porque elas, como estamos falando do equilíbrio, né, elas estão respeitando, né, o princípio de Letelier, tá? Então, é uma parte já das reações químicas, do equilíbrio químico, que por causa disso o hidrogênio se aumenta e depois diminui, tá? Aí também pode ser observado aí para hidrogênio, desculpe, para ar vapor, mas aí a diferença é que olha que o hidrogênio aumentou demais. Isso é pela presença do vapor, né? Aí vocês sabem que o vapor é uma já contém hidrogênio, então favorece, né, algumas reações, né, o equilíbrio pode tender, né, pode se movimentar para os reagentes ou para os produtos, dependendo da temperatura, né. Mas as tendências são, vamos falar assim, são similares, né, só que já no segundo caso, já a gente pode diferenciar como o vapor já favorece mais, né, a geração de um gás de síntese com alto teor de hidrogênio, né? Aqui, no caso do metano, né, a gente pode observar tendências similares. O que acontece com o metano? Quando você tem, já conforme a função de equivalência vai aumentando, já você sabe que já está superando temperaturas de 400 graus Celsius. Essas temperaturas favorecem o carregamento de carbonetos leves e pesados também. Nesse caso, leve é metano, né? Geralmente, temperaturas maiores que 400 graus Celsius favorecem o craqueamento desses hidrocarbonetos leves, tá? Então, aí, essas foram as tendências que a gente teve aí para os dois cenários. Agora, podemos observar também o PCI, né? O poder calorífico inferior do gás de síntese normal, megajoule por metro cúbico, em base mássica, em base volumétrica. Porque a composição aí no slide anterior já está em base volumétrica, que na verdade, como são considerados como gases ideais, né, a base volumétrica é igual à base molar, tá? Aí vocês podem observar também alguns estudos com posições molares, né? Pessoal, aí então a gente pode diferenciar que no caso do oxigênio, da gasificação com oxigênio, fornece melhores valores, né, de PCI. Por quê? Pelo fato que não tem nitrogênio. Então, vocês estão vendo. Aí, uma tem, já você viu, mas o caso do ar puro, desculpe, do oxigênio puro, tem menor teor de hidrogênio, né? Aí, em certas condições. Beleza. Mas, sempre tem um PCI maior. Por quê? Porque já na mistura ar-vapor, a gente, já pelo fato só de fornecer ar, a gente já tem nitrogênio, né? Lembre-se que o ar está composto por 79% de hidrogênio e 21% de oxigênio, né? Esse nitrogênio é quimicamente inerte. O nitrogênio não reage com nada, por isso a pirólise em ambientes inertes só com nitrogênio. Então, esse nitrogênio afeta o PCI, certo? Inclusive, aí vocês podem observar que são poucas as condições no que a gente pode produzir esse gás de síntese que pode ser usado na microturbina. Enquanto que já em várias condições da gasificação, esse gás de síntese pode ser fornecido na microturbina, né? Então, é isso, já vocês evidenciaram, tá? Que o caso do oxigênio, em certas condições, produz menos hidrogênio, tá? Mas sempre vai mostrar um valor de poder calorífico superior comparado, tipo, assim, um valor maior comparado com o caso de ar vapor, tá? Agora, a eficiência de gás frio. Aqui o pessoal que trabalha com gasificação já está evidenciando um problema, né, da eficiência de gás frio no processo. Pessoal, por que esse valor tão baixo, né? É a dúvida principal. Quando vocês podem observar em gasificação de biomassa, valores de 80 até 60. Pelo fato que o combustível tem muita cinza, né? Aí a gente, porque assim,
Bem, a gente não mostrou o balanço de massa aí, mas está sendo produzida muita cinza, porque o combustível tem um 43% de cinza. Então, esse é o primeiro problema dessa gasificação, né? Além que é um resíduo perigoso, que é difícil, né, de gerenciar, né? Tem muita cinza. Talvez outra borra tivesse dado um resultado diferente, né? Mas essa mostrou uma eficiência muito baixa, muito mesmo. Também depende também da quantidade de gás de síntese que está sendo produzido, né? Também depende do teor energético do gás de síntese, o teor energético do combustível. Então, são muitas variáveis que são consideradas aqui, né? E que, evidentemente, quando eu já mostrei a caracterização, eu falei para vocês que não é viável, talvez, fornecer esse tipo de combustíveis. Mas foi realizado porque é o combustível que tem a maior taxa de geração. Bom, o combustível não, tem combustível para a gasificação. Mas é um resíduo que tem uma maior taxa de geração na refinaria. Tá? Agora a gente pode observar os resultados da microturbina. Né? Podemos observar como diminui, né, a eficiência da microturbina. A eficiência é a linha, essa linha traçada, né, delineada, com traços ali, né. Então, e as barras correspondem ao índice de geração de eletricidade, né. Pessoal, aí vocês podem observar que também conforme a gente obteve, tipo, a gente usou maior relação de equivalência, o PC diminuiu, associado também a uma formação maior de CO2, né? Aqui. No caso do ar vapor, a gente já sabe que é vapor mesmo. Mas como a gente já está atendendo a um regime de combustão, o CO2 é formado também, né? Então, maiores rações de equivalência favorecem a formação de CO2, certo? Então, isso também afeta a eficiência da microturbina e o índice de geração. Vocês lembram que a gente falou, olha, o PCI tem que ser maior a 8, né, para alimentar os singuês aí na turbina, né, na microturbina, nesse caso. Então, vocês estão vendo que só 0,25, né, só tem uma barra, né, que corresponde ao caso de oxigênio, tá? Olha, por isso eu também trabalhei com baixas rações de equivalência. Senão, se a gente trabalhasse de 0,25 para cima, a gente só poderia usar, a gente só ia obter uma barra, né? Essa que vocês estão vendo aí na terceira coluna, né? Por falar de um jeito. Então, já vocês viram, tá? Que o teor energético, ou o PCI, na verdade, do gás de síntese, ou syngas, afeta também na microturbina. Aí, pessoal, tem vários parâmetros que são avaliados realmente na microturbina. A relação de pressão do compressor, a relação de expansão da turbina, as revoluções, né? Porque uma microturbina tem RPM altas, né? Também a efetividade do regenerador, etc, etc, etc. E a temperatura da câmara de combustão também. Mas aqui nessa apresentação, né, pelo tempo, a gente não foca muito nesses outros parâmetros, né, outros equipamentos, outras possíveis variáveis que são afetadas aí pelo uso do combustível. Mas aí vocês podem observar aí nos artigos que no final vão ser mostrados, né? Aqui a gente tem uma variável muito importante quando a gente usa um combustível diferente ao combustível padrão, que é o derating, tá? Em português, perda da carga. Pessoal, essa microturbina foi projetada para produzir 200 kWh, né? Nesse caso, a gente não está produzindo isso. A gente, se eu não me engano, como a gente só apresentou aí o índice de geração de eletricidade, que realmente é o que tem interesse o pessoal da refinaria, né? Quanto quilograma eu vou fornecer e quanto quilowatt-hora eu vou produzir, né? Mas, já falando da potência, né, da microturbina e tal, essa microturbina foi projetada para 200 kW, né? É microturbina mesmo, né? Já quando vocês têm turbinas a gás, tem megawatts, né?
Tem uma faixa de megawatts bem abrangente, tá? Só que aí esse combustível, a gente não conseguiu, acho que, produzir 120 kilowatts. Então, tem uma perda de carga, tá? Então, a gente pode evidenciar isso ali. Bom, pessoal, a gente agora vai apresentar a parte experimental. Aí vocês podem ver o reator que eu conversei aí ontem, né? Que é o reator Top Leaf Updraft. Então, pessoal, aqui vocês, mesmo que só tenha mostrado essa saída aqui, saída, né, esse gás, o combustível está sendo fornecido na parte superior, tá? O combustível é fornecido porque esse reator é de bancada. Então, a gente fornece inicialmente a biomassa e depois acende a biomassa, ou o combustível, nesse caso, né? A gente pode acender com querosene, né? Ou álcool. Então, não é contínuo, né? Não é contínua a alimentação nesse reator, porque é de bancada, tá? Então, a gente fornece o combustível, aí a gente, para a alimentação, considera também a profundidade onde são fornecidos os termopares, tá? Esses são os termopares aqui, os quais são ligados aí a um sistema de aquisição de dados, né? Então, também é importante para evitar a alimentação, né? No entanto, seja manual e tal, a gente tem que ter uma boa alimentação e também uma boa profundidade dos termopares. Por quê? Para evitar caminhos preferentes de ar, né? Aí, nesse caso, a mistura é não homogênea, a borra é difícil. Talvez se só fosse casca de palma, não tivesse muito problema, né? Porque a gente, durante os experimentos, apresentou algumas dificuldades, né? Durante os experimentos. Aí, mas finalmente deu certo, a gente conseguiu fazer os testes. Desse trabalho, a gente vai submeter o paper daqui a 2 semanas, tá? Já está bem na versão final, já está pronto para ser submetido o paper. Aqui, então, tem um compressor, né? Aqui tem um sistema de regulação, né? Para regular também a pressão. Aqui um medidor de equação volumétrica, né? E esse é o sistema, tá? Esse foi o sistema usado. O professor Adriano foi em Medellín esse ano, ele conhece o reator, tá? E aqui vou apresentar aí rapidamente os resultados, tá? Esse reator, nesse momento, não contava, não tinha, né, um analisador de gás. Então, a gente focou mais no estudo de frente de reação, a velocidade de frente de chama, a temperatura do processo, o rendimento do char. Então, esse foi o foco experimental mesmo. Então, podemos evidenciar, já vocês viram, né? Uma tendência que, conforme aumenta a fração de ar, né, aumenta a ração de equivalência, né? Porque já vocês vão observar aquela equação da ração de equivalência nos papers. Então, já com uma maior fração de ar, você tem uma maior fração de equivalência e, portanto, uma maior temperatura. Isso já foi evidenciado na modelagem. Então, já vocês viram que o que a gente fez, né, e as tendências que tivemos aí na parte numérica, né, na parte computacional, né, representa um comportamento real, tá? Da mesma maneira, a velocidade de frente de chama. A velocidade de frente de chama já depende do tempo, né, em que a chama é deslocada ao longo do reator. Aí já acho que o tempo é curto, né, são 3 e a gente não pode aprofundar muito nisso. Mas já vocês estão vendo também que a velocidade de frente de chama vai ter uma maior velocidade, né, porque olhem as unidades, milímetro, metro. Então, basicamente, é a velocidade de frente de chama. Então, já maiores reações de equivalência, maiores frações de ar fornecidas no reator, né, vão favorecer a velocidade de frente de chama.
e, portanto, também um maior consumo de combustível, né? Evidentemente, eles estão interligados. E aqui também a gente já tem a gente pode ter uma tendência diferente já para o consumo, o rendimento Sharpe, né? Sharpe Yield, né? Por que, pessoal? Porque realmente já também maiores ações de ar favorecem o maior consumo de combustível, tá? Já isso foi evidenciado aqui. Olha só, o azul, o consumo específico de combustível é maior conforme aumenta a ração de equivalência, né, ou a ração fornecida, pelo fato que já estamos próximos aí da regime de combustão e as rações de oxidação favorecem esse consumo de combustível, né? O rendimento do char, já falei porque tem essa tendência, tá? Pessoal, esses são os dois artigos. Esse primeiro foi publicado aí em janeiro de 2021 na Energy, né? Esse paper aí foca mais nos três acionadores, sabe? Nos três acionadores que eu falei, esse motor de combustão interna, ciclo Rankine convencional e microturbina. E o segundo da Energy, aí considera já a microturbina, já está focada mais na microturbina a gás, também foi realizada uma avaliação ambiental. Eu sou Adriano que trabalha nessa área. Aí foi o software Get Cycle, né? O Vinícius aqui também que está aqui na sala, ele vai trabalhar essa parte de conversão termoquímica, fazendo uma avaliação ambiental. Então, esse segundo paper é com uma abordagem totalmente diferente, porque foca já na microturbina em todos os parâmetros que foram analisados. E também uma avaliação ambiental e é comparado com dois métodos de tratamento convencional da borra, né? Porque a borra, geralmente, é tratada nas refinarias com non-farm, que basicamente são aterros, né? A borra é fornecida, né, na terra e fica ali. E a incineração, que é outro método convencional. Acho que aqui tem vários estados do Brasil que a incineração é proibida, né? Para o pessoal que é de outro país. Aí o Brasil é uma república federativa e as leis de um estado não necessariamente são iguais ao outro estado, né? Então, aí tem um que eu lembro, né? Não sei se o estado de São Paulo, o professor depois pode confirmar isso, mas eu acho que aqui a incineração é proibida. No entanto, eu acho que aqui não tem refinaria, né? Não sei, aí depois vocês podem me corrigir. Tem? Ah, é? Mas eu achava que não era na Inogio, essa parte é aqui? Ah, tá. Não, conheço não. É que realmente aqui no estado de São Paulo eu só conheço Campinas, na verdade. Campinas e São Paulo, né? Então, mas aí o professor Adriano falou um dado interessante, que tem a maior. Qual é o nome mesmo? Então, acho que aqui é proibida a incineração. Não sei, realmente. Não lembro agora mesmo em quais estados é proibido ou não, mas eu sei que são vários. E é isso, pessoal. Quem quiser os papers aí que eu mostrei, né? Vocês podem acessar os papers da faculdade, né? Cabe ter um convênio com a ICEFER, então é fácil. Mas quem não estiver aqui na faculdade, e seja numa faculdade no Brasil, tem Café Capes também, né? Que é possível fazer download dos papers. Mas quem não tiver, pode mandar e-mail aí, que eu posso enviar os papers. Aí tem outros trabalhos de gasificação, tem outro aí de resíduo sólido urbano, que o professor Adriano está trabalhando nessa área também. Tem um de pirólise também. Hoje foi aceito um também. Bom, hoje não, na segunda foi aceito um em Energy Conversion Management, que é de biorrefineria. A gente também já publicou em biorrefineria. E, pessoal, eu estou à disposição. Aí a gente tem 13 minutos para bater um papo, conversar um pouco. Tem uma pergunta, Jorge. Pode perguntar, professor. Para simular a microturbina, né, você usou um software específico. Sim, Get Cycle. Queria saber se você chegou a comparar resultados com fazer a mesma simulação em Aspen e quais dados você não conseguiu. Sim, mas que tipo de dados não seria possível conseguir com o Aspen, simulando aquele sistema? Então, aí, na verdade, eu queria simular a microturbina no Aspen, só que o meu orientador não me permitiu, porque ele é hidromecânico e meio que ficou pistola, né? Mas realmente ele tinha razão.
porque o GetCycle é um software que já não é mais comercial, foi um software desenvolvido pela General Electric, né? A vantagem é que o que eu falei, o mapa compressor, fundamentalmente isso, professor. O Aspen tem uma limitação. No Aspen não pode ser possível fazer condição of design, que é fora do projeto, né? Meio que no Aspen você fixa com o teu valor. Aí quem trabalha no Aspen, aí você tem que fixar a eficiência do compressor. Por exemplo, você sai com a microturbina, vamos aqui. Então, aí vocês sabem que esse equipamento aqui tem uma eficiência, né? A câmara de combustão tem outra, aqui tem outra, né? O que acontece? Que com o mapa do compressor, né? Aqui a eficiência do compressor, conforme você tem uma condição operacional diferente, essa eficiência vai mudar. Então não é correto usar o Aspen para esse tipo de modelagem, porque já você vai fixar sempre e meio que você vai trabalhar na mesma condição. Mas muitas pessoas sabem, mas tem análise de sensibilidade, você pode mudar a eficiência. Sim, mas de qualquer jeito você está fornecendo um número manual, né? Não, você não está criando o mapa da microturbina, né? O mapa do compressor, porque não é linear. Então, não tem, que esse é o problema, que esse mapa não tem uma tendência clara, não é linear, não é exponencial, já depende. Também tem a linha de sorte que eu falei, o Aspen não tem essa opção da linha de sorte, o Aspen é mais focado aí na parte de processos químicos, petroquímicos, de conversão termoquímica. Então, nem fiz, nem tentei, na verdade. Meu orientador não me permitiu. Então, obrigado pela pergunta aí, professor Adriano. Sei aqui no chat se alguém falar alguma coisa. Ingrid, pode falar, Ingrid. Oi, York, você consegue me ouvir? Conseguimos sim. Ah, tá, que bom. Meu microfone está funcionando. York, parabéns pela palestra. Achei muito interessante. Eu acho que tem muita oportunidade realmente para fazer essa integração do uso de biomassas com aproveitamento de resíduos de petróleo. E eu acho que o seu estudo é não diria que é um ponto inicial, porque eu imagino que existam outros grupos fazendo, mas não deixa de ser um esforço desse início. E como o material que você utilizou na alimentação tem um alto teor de cinzas, existe uma grande oportunidade de estudos que vão vir a partir do seu. E o principal deles é realmente tentar lidar com essas cinzas, seja na forma de design de reatores, como reatores do tipo Trend Flow, em que você consegue já remover as cinzas na forma de slag, ou então tentar outras formas de gasificação com diferentes razões de biomassa, porque você pode, por exemplo, aumentar a quantidade, a razão de biomassa sobre esse oil sludge, e assim você tem um menor teor de cinzas e tem vários outros benefícios. Então, acho que tem muita oportunidade para o futuro também. E uma sugestão para trabalhos futuros que eu vi da sua validação, eu sei que existe uma grande escassez de dados para validação, mas seria interessante tentar utilizar uma matéria-prima que foi gasificada experimentalmente, que tenha condições mais próximas, condições experimentais e também composição mais próxima àquela que você utilizou, porque eu vi que tem uma diferença grande de teor de cinzas, e as cinzas a gente espera que elas atuem de forma inerte no processo, né? Mas dependendo dos minerais que estão presentes, nossa, o processo pode ser bastante diferente. Mas como um processo, um estudo inicial, achei muito interessante. Parabéns. Obrigado, Ingrid, aí pela presença, também pelos comentários. Realmente ela está certa. Aí eu esqueci de falar uma parte, que essas cinzas, pessoal, podem ser reaproveitadas. A Ingrid falou um possível uso, né, desse char. Esse char muitas vezes é gasificado mesmo também, né? Porque também tem um problema, pessoal, que esse char vai absorver metais. Tipo, a biomassa não tem muito esse problema. No entanto, eu conversava com o professor Adriano e o professor Rubens, né, sobre a Ingrid sabe sobre isso, sobre a aglomeração do leito. Então, muitas vezes a biomassa também, no entanto, não tenha metais pesados, pode ter potássio, pode ter cloro. Então, isso leva à aglomeração do leito e vai danificar também o reator, né? Então, a Ingrid falou de
de variar também, né, o teor, ou, na verdade, na mistura, né, o teor da mistura. Nosso estudo, eu esqueci de falar, a gente usou 70-30, né, considerando a produção, né, ou geração, na verdade, do char, desculpem, a geração da borra de petróleo a nível do Brasil e a geração de casca. Então, é uma proporção de 70-30. Mas, para trabalhos futuros, seria interessante, sim, a gente variar também isso, né? Realmente foi um tempo curto, o material é muito difícil, mas obrigado aí, Igreja, pela sugestão. A gente vai considerar para trabalhos futuros aí na parte experimental. Até aí você pode vir, a gente vai tentar fazer uns testes, né, professor Adriano? Aí nesse ano ainda aqui na Unicamp. Aí você também está convidado aí nesses testes, quando tiver um tempinho no Mula aqui, que você é de casa, né? Aí a Ingrid, para quem não conhece ela fez doutorado aqui na Unicamp, atualmente pós-doc, do professor, ela é aluna do professor Rubens. E obrigado aí pela presença e pelos comentários. Então, estou lendo aqui, no uso da mistura ar vapor, o valor de hidrogênio é maior e o metal cai proporcionalmente. Estaria ocorrendo a reforma do metano? Sim, está ocorrendo sim. E realmente sim é desejada, Mário. Obrigado pela pergunta, porque realmente a gente nesse gás de síntese sempre vai querer principalmente hidrogênio e CO. Aí nas reações que eu mostrei, aí você pode evidenciar aí que está presente a reação de reforma ao metano. É desejada e, na verdade, porque já você viu que conforme vai aumentando a temperatura, está ocorrendo o craqueamento desse hidrocarboneto leve, né? E está associado à reforma de metano. Também eu já falei, eu acho que eu mencionei durante a apresentação, reforma de metano, de vapor, a reação de Lavoisier, né, que foi um cientista francês, mas seria desejado. Conforme eu falei, sempre a gente vai querer teores de hidrogênio e CO, né? Infelizmente, também, quando a gente está com maiores com maiores reações de equivalência, quer dizer, a gente vai ter mais CO2, que não é desejado. Então, aí a gente teve uma conversa muito interessante, eu sempre falo essa conversa ontem e hoje, nossa conversa da quarta com o professor Rubens, que é meio que o pessoal está falando que o CO2 é ruim, que o metano é ruim. Olha, não é ruim. Já o CO2 já você pode usá-lo em certos processos, né? CO2, inclusive, o Ingrid sabe disso, a gente conversou com o Ingrid sobre isso, um agente de gasificação também, né? CO2 supercrítico, que eu mencionei para o Vinícius, que está aqui. O CO2 tem diferentes aplicações, né? Só que é um gás de síntese não desejável. O metano, por exemplo, é gás natural. O gás natural é 90% de metano, não 22%. Então, não é tão ruim assim como o pessoal geralmente vende. Aí, é dependendo das aplicações, né? Para um gás de síntese não é desejável, né? E obrigado aí pela pergunta, Mário, também, pela presença. A gente tem mais 4 minutos, né, para respeitar o horário. Estamos juntos aí. Se alguém mais quer falar alguma coisa, um comentário, mesmo que não seja pergunta, se alguém pesquisa alguma coisa similar, né, seria interessante a gente saber um pouco. Relembrando também que aí eu estou à disposição, aí acho que todos estão no Classroom, né? Eu já disponibilizei aí no Classroom a apostila, né, do Aspen Plus e as aulas, os dois slides, né, da aula de ontem e de hoje. Eu vou viajar ainda hoje, então peço paciência aí com a gravação. Aí a pessoa vai me enviar mais tarde, mas eu consigo só fazer o upload, eu acho que amanhã. Ou no domingo. Realmente, ontem já vocês viram o vídeo, né? O vídeo ficou com algumas dificuldades técnicas, né? Era a primeira gravação da gente, mas foi aprendizado, acho que hoje deu certo. Também obrigado pela paciência que a gente, no entanto, iniciou 15 minutos tarde. A gente teve tempo para bater papo, conversar, né? E acho que isso é o mais importante, né? Não é só apresentar mesmo. É a gente também conversar, bater papo, né? Também interagir, né? Todos estamos aprendendo. Realmente, com o Vinícius, a gente teve uma conversa bem bacana na segunda, com o professor Adriano, todos os dias, sempre a gente trocava uma ideia. E é isso, pessoal. Aí fica mais 3 minutos. Se alguém
acrescentar alguma coisa, pode falar agora, senão a gente encerra hoje. Não sei se o professor Adriano tem um comentário final. Não? Obrigado. Nada, eu que agradeço aí. Então tá, pessoal. Fica assim. Novamente aí o e-mail. Quem quiser pode mandar mensagem. Aí está o Classroom aí disponível para quem quiser. Tem algumas atividades aí, né? E é isso. Aí também, lembrando o convite, né, do curso virtual de agosto, para quem quiser. Eu também estou querendo disponibilizar essas aulas, mas aos poucos, né? Então, é isso, pessoal. Inclusive, essas duas aulas contem com as duas primeiras do curso aí, né? Então, é isso. Muito obrigado, prazer conhecer, realmente obrigado ao professor Adriano e ao professor Rubens pelo convite, à Unicamp mesmo pelo espaço, aqui que disponibilizou a sala aos alunos, pela oportunidade. Obrigado, Ingrid, obrigado, Alana, obrigado, Ana, Mário e todos que participaram. Obrigado, Fernanda, também. E aí a gente continua conversando. Valeu, Mariana. Maurino, até. Tchau, Gabriel. Tchau, Jéssica. Obrigado. Tchau, tchau.